noite, meus amigos, minhas amigas, internautas, companheiros de jornada, sejam bem-vindos. Nós hoje vamos dar sequência no curso Obsessão e Suas Máscaras e vamos ver este capítulo, a quarta aula, Ondas, Correntes e Circuitos. Nós, obviamente, não temos aqui a pretensão de dar uma aula de física porque nem temos essa capacidade. Mas nós vamos ver os conceitos da física para aplicar, sim, dentro do espiritismo. Vocês vão ver que há uma correlação muito forte, muito grande. Espero não tropeçar. E se eu tropeçar, alguém aqui que conheça mais física do que eu, por favor, pode me ajudar. Então vamos em frente. Para nós podermos entender circuito mediúnico, o que é o circuito mediúnico? É onde ocorre a obsessão. É esse entrelaçamento que existe entre o espírito e o médium, ou cada um de nós. Então nós vamos tentar entender o que é este circuito mediúnico. Então, para entendermos, nós necessitamos do seguinte: traçar um paralelo com o circuito elétrico. Por isso nós falamos em conceitos da física. Nós vamos ter que falar um pouquinho hoje sobre vibração, o que é vibração, o que são as fases de uma corrente elétrica, a frequência de uma corrente elétrica, os ciclos ou oscilações, as ondas, a amplitude, o tamanho da onda, a sintonia. Para quê? Porque tudo isso nós vamos correlacionar com a nossa manifestação espiritual. Mas tem alguma coisa a ver? Uma coisa que outra? Tem muita, tem bastante. Por isso é que nós vamos falar rapidamente sobre esses conceitos. Então aqui nós estamos vendo um pêndulo, nós temos um movimento de repouso, que é esse número 2, ou de equilíbrio, e temos os pontos máximos da movimentação, que é 1 e 3. Então o pêndulo, ele vai movimentar nesse sentido. Vai e volta. A vibração do pêndulo, ela poderá ser simples. O que é simples? Vai ter um percurso máximo de 1 a 3, mas ela poderá ir de 1 a 2 e voltar. Então nós temos simples. Um percurso de 1 a 3 é simples. Quando volta, é um percurso total, que aí ficaria um percurso duplo. Ida e volta de 1 a 3 até o movimento 1 de volta. Então, esta vibração dupla é chamada de oscilação ou ciclo. Completa uma oscilação ou ciclo, porque se ela vai, ela tem que voltar. O tempo de oscilação, ele é medido em segundos, e cada um deles é conhecido na física como período. Por que isso? Para que o período seja preciso, o mesmo é dividido em 4 fases. 1 até 2, 2 para 3, 3 para 2, 2 para 1. Então existe, neste período, uma frequência, número de oscilações executadas em um segundo. Um exemplo muito simples. Uma vibração nesse sentido. Em que velocidade? Em que frequência ela está vibrando? A uma frequência alta, nós vamos ter um maior número de oscilações. Imagine frequência alta, vibrando alto. Numa frequência baixa, nós teremos um número menor de oscilações. Então, ciclos é o número de oscilações com determinada frequência, contadas ao passar por determinado ponto durante um segundo. Então, é isso aqui, ó. Cada ciclo é essa contagem. Por isso que nós temos na eletricidade, ela vibra em 60 Hz por segundo, 100 Hz por segundo, 120 Hz, 50 Hz. É exatamente esta vibração. Está parecendo um pouco estranho, mas já já isso vai se aclarar. A oscilação ou ciclo vai constituir uma onda. Na onda, o que nós temos que considerar é a sua amplitude, o tamanho da oscilação. Veja bem, a oscilação vai de uma crista a outra crista. Aqui é crista e aqui é chamado de vale.
Então, na onda, o que se deve considerar é a amplitude, o tamanho da oscilação. Baixa amplitude seriam ondas pequenas aqui em torno do eixo. Alta amplitude seriam oscilações grandes. Eu só guardando isso para já nós encaixarmos no espiritismo. Comprimento de onda. Então é a distância entre duas cristas consecutivas. Poderia pegar esta e a outra aqui, não. Tem que ser consecutivas. Elas são medidas em metro para ondas longas. E são medidas em angstrom para as ondas mais curtas. Só para vocês terem uma ideia, 1 milímetro é igual a 10 milhões de angstrom. Por que nós estamos falando em angstrom? Em 1 milímetro igual a 10 milhões de angstrom. Porque lá em cima, os nossos irmãos evoluídos vibram, que nós vamos ver já, em ondas super ultra curtas. Estão mais ou menos nesta faixa de 2, 3, por aí. E nós estamos que nem o voo da galinha. Cai ali, gente. Por que nós estamos vendo esses conceitos? Exatamente para começarmos a nos encaixar. Veja, para o nosso estudo, vamos lembrar os seguintes tipos de ondas. Ondas longas, superiores a 600 metros de comprimento, entre uma crista e outra crista. E caminham normalmente aqui na superfície terrestre. Ondas médias, entre 150 a 600 metros, parte da superfície, também nas camadas superiores da atmosfera, e alcançam uma distância um pouco melhor que as ondas longas. E nós temos as ondas curtas, que variam entre 10 e 150 metros entre uma crista e outra, rumam para a atmosfera superior. Então, pode ver que ela já tem uma penetração muito maior. Tem grande alcance, são captadas até nos polos do planeta, porque elas se ricocheteiam, batem na ionosfera e voltam, e vão fazendo isso e caminham. Por quê? Olha, estamos falando entre 10 e 150. As de 600 metros são aquelas que caem ali e ficam por aqui mesmo. Ondas ultra curtas, todas as menores que 10 metros, e ecoam na camada superior da atmosfera. O que falamos? Vibração, fases, frequências, ciclos e oscilações. Por quê? Para chegarmos em sintonia. O que é sintonia? Puxa, estou em sintonia. Pela lei de harmonia, os afins se atraem. Se atraem por quê? Porque tem sintonia. Estão sintonizados numa mesma frequência, no mesmo comprimento de onda. Eles estão começando a perceber uma ligação com a outra. A física designa como sintonia a condição de um circuito cuja frequência de vibração é igual ao do outro. Puxa, estou sintonizado com o meu amigo, com a minha amiga. Falei, ele já estava pensando, ela já estava pensando igual a mim. Quer dizer, há uma afinidade, existe uma sintonia. Falamos em identidade ou harmonia vibratória. Espiritualmente, sintonia vibratória é o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais de 2 ou mais espíritos que têm pensamentos, sentimentos e ideais idênticos. Então vejam vocês, quando a gente fala em comprimento de onda, quando há uma separação dentro da sala, nos trabalhos mediúnicos, por que será que o espírito A se manifesta com uma pessoa ou B com a outra? Exatamente por esse problema, sintonia vibratória. Cada um de nós está num estágio evolutivo dentro desta faixa chamada Terra. E cada um está num ponto. Portanto, cada um tem uma sintonia, cada um tem uma vibração diferente. Por isso, os espíritos são direcionados pelos benfeitores do mundo espiritual para se manifestar de acordo com isso, com a sintonia vibratória. André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, ele diz o seguinte: anjos exprimem-se através de raios
super, ultra curtos. Não precisa nem falar, isso é inacessível à observação humana, né? Não tem nem... Mente humana exterioriza-se através de oscilações curtas, médias e longas. Olha a diferença. Lá, né, as vibrações são medidas em angstroms. 1 milímetro igual a 10 milhões de angstroms, que nós vimos há pouco. Aqui nós estamos falando em metros, Olha a distância que nos separa. Por que acontece isso? Porque o Pai é mau? Porque Deus não gosta de nós? Não tem nada a ver, gente. É nós que normalmente não queremos seguir esta grandiosidade, esta beleza, esta paz, esta harmonia, esse equilíbrio que Ele criou. Esse espelho nós não queremos olhar. Então, as consequências são nossas mesmo. Como atingir então esses estágios mais elevados? Como é que nós podemos um dia emitir ondas super ultra curtas? Como? Passando por experiências extraordinárias, emoções profundas, dores intensas. Como, mãe Deus, então eu preciso sofrer? Depende de você. Depende de como você, eu, cada um de nós vai encarar uma dificuldade. A dor, uma espetada de uma agulha no dedo, no meu dedo, pode ser um negócio terrível. Para outro, pode ser algo sem significado nenhum. Depende de cada um de nós. Passar por concentrações laboriosas ou súplicas aflitivas. Vocês percebem por que nós, que não somos terráqueos, somos espíritos eternos criados por Deus e que estamos momentaneamente passando por experiências aqui na matéria? Por que passamos por dificuldades? Exatamente para isso. Porque se fosse tudo como se diz na gíria do Manais, nós não iríamos desenvolver os nossos comprimentos de honra. E para chegarmos um dia a uma legião angélica, ou mais que angélica, nós temos que passar pelas experiências todas possíveis enquanto estivermos nesta terra querida. Somente nessas situações a mente conseguirá emitir raios muito curtos ou de imenso poder transformador, próximos aos raios gama. Não chega em super ultra curto, está longe ainda. Mas aqui começam a atingir uma vibração de raios curtos, um pouco menos do que curtos. São raios medidos em angstrom com alto poder de penetração. Porque quanto menor o comprimento da onda, mais penetração, mais força ele tem e vai dispara pelo universo. Ele vai atingir o universo em todos os sentidos. Se nós pensarmos aqui, imaginemos nós, anjos, emitimos um raio super ultra curto para ajudar alguém no planeta Terra. Esse raio vai chegar e vai ajudar. Quem que emitia esse tipo de raios em angstrom super ultra curtos, que já esteve entre nós? Chico. Mais do que Chico. De Assis. Jesus. Tinha fluidos de alto poder de penetração que curavam imediatamente. Portanto, meus amigos, Cristo é o nosso modelo e guia. Então não precisamos ficar elucubrando equações trigonométricas ou qualquer outro tipo de equações para descobrir como chegar ao estado de angelitude. Aqui, tudo aqui, ó. Cristo, nosso modelo e guia, que passou também por essas dificuldades, súplicas aflitivas, emoções profundas, dores intensas. Mas ele precisava? Não. Mas ele só fez isso para mostrar para nós. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Vai beijar a mão do Cristo? Não. É fazer o que ele fez. Amar a Deus e amar ao próximo como ele se ama, como ele se amava e se ama até hoje, com certeza.
Na obra de André Luiz temos vários exemplos, como Matilde, Cipriana, que triunfam sobre as trevas e transformam corações empedernidos somente utilizando esses raios super ultra curtos. Então nós vamos ter bastante exemplos no transcorrer desse trabalho. Esses raios eliminaram de forma suave e definitiva a couraça do mal na qual os corações dos entes queridos se envolviam. Não tem como segurar. Por mais malandro, por mais feroz, por mais selvagem, quando esses raios super ultra curtos envolvem o ser, ele se curva. Não tem como segurar. Não tem. Porque somos inferiores. Não tem como nós queremos combater e não aceitar. Nós nos curvaremos de imediato. Circuito elétrico vem de onde? Vamos lá, gente. Devemos definir, então, corrente elétrica, o deslocamento da massa elétrica, são os elétrons se deslocam dentro de um fio condutor. Onde vai iniciar a eletricidade? Como é que começa a eletricidade, meus amigos? Um negocinho que todo mundo já sabe, que é o átomo. Menor partícula da matéria que conserva ainda as características da matéria. O átomo representado mais ou menos é isso aqui. Ele tem o núcleo, ele tem os prótons, os nêutrons, tem os elétrons, que estão orbitando em torno do núcleo. A eletricidade começa com os elétrons e todos nós sabemos que cada átomo contém um ou mais elétrons. Sabemos também que os elétrons têm uma carga negativa. Vamos entender porque os elétrons criam a carga elétrica. Em muitos materiais, os elétrons são fortemente ligados aos átomos, como por exemplo, madeira, vidro, plástico, cerâmica, o ar, o algodão. Eles são muito ligados. Então, como os elétrons não se movem, são muito ligados, esses materiais quase não conduzem eletricidade. São os que nós chamamos de isolantes elétricos. Não é verdade? Todos nós conhecemos o plástico, a borracha, a madeira, como eu acabei de dizer, uma série deles usa sapato de borracha quando vai mexer na eletricidade, para não tomar choque. Por quê? Senão vai formar uma descarga, e aí a corrente vai passar por você e é por aí afora. Então nós temos que usar o isolante elétrico. Então tem materiais que são isolantes naturalmente. Por outro lado, a maioria dos metais tem elétrons que podem se separar dos seus átomos e se mover. Basta um impulso, basta um empurrãozinho. Ladeira abaixo, ele vai embora. Esses são chamados elétrons livres. Onde é que tem? O ouro, a prata, o cobre, o alumínio, o ferro, entre outros, contém elétrons livres. Esses elétrons ajudam a eletricidade, então, a fluir, que são conhecidos como condutores elétricos, porque conduzem a eletricidade lá de trás até aqui, daqui para lá. Isso aqui é só para te dar uma ideia, como é que se transmite, carrega eletricidade, são raios aí, descargas elétricas, se acumulam e sobem, descarregam, são entre um ponto e outro, aqui para levar a eletricidade de um ponto para outro. Então, esta movimentação dos elétrons e o fio condutor criando a corrente pode se dar de duas formas. Através da corrente contínua ou direta. Vocês acho que pelo menos todos nós já ouvimos falar. Corrente contínua e corrente alternada, não é verdade? Esta corrente aqui que chega essa eletricidade, chega em nossa casa, é contínua ou é alternada? Alternada. Então, o que é contínua e o que é alternada? Já nós vamos ver. Corrente contínua, quando a intensidade e o sentido da propagação, da movimentação dos elétrons é sempre a mesma. Todo mundo embora. Vamos exemplificar. Que está passando os elétrons. Tudo nesse sentido. Está indo embora. Uma fila indiana. Está indo embora. O circuito de corrente contínua, a pilha, por exemplo, só para você ter um exemplo, é um circuito de corrente contínua. Pode se dar também através da corrente alternada, em que o sentido e a intensidade da movimentação dos elétrons, eles mudam de rota.
Ué, Maida, mas o que é isso? Então ele vai, volta, parte, como é que é o negócio? O que é corrente alternada? Nós vamos ver já. Os elétrons ora vão para a frente, ora para trás, e a intensidade, o ciclo, pode chegar até 120 vezes por segundo a sua vibração. Vou explicar já já. Essa variação é fundamental, pois os transformadores que existem numa linha só funcionam recebendo este fluxo de elétrons alternados. Antes de continuar, Thomas Alva Edison, os seus áureos tempos, quis transferir a eletricidade de um ponto para outro e empinou o nariz. Não, tem que ser corrente contínua. Só a corrente contínua funciona. Não existe outra forma de nós transferirmos eletricidade de um ponto da cidade para outro se não for por corrente contínua. Investiu nisso. Mas aí ele conheceu um cientista mais jovem, chamado Nikola Tesla, que realmente era um gênio em termos de eletricidade. E o nosso amigo Thomas Alva Edison foi conversar com o Tesla e o Tesla falou para ele: eu tenho a solução, corrente alternada. Não, isso não funciona, isso não é bom, é perigoso, isso não vale. Falou: vai, é boa. Tem que ser assim, porque senão nós vamos ter que ter uma usina hidroelétrica ou termoelétrica ou nuclear em cada cidade. Não vai ter como transferir energias longe. Perda de carga, né? Exatamente, porque contínua se perde muita carga. E olha aqui, ó, essa variação é fundamental, pois os transformadores que existem numa linha só funcionam recebendo esse fluxo de elétrons alternado. Dentro do transformador, a voltagem transmitida é aumentada, permitindo que ela viaje longe desde uma usina até a nossa casa. Vou explicar melhor, tá vendo? Uma hidroelétrica, o gerador, o transformador e aqui a distribuição. Mas por que alternada e por que contínua? Está aqui a resposta. Isso aqui é um dínamo do Thomas Edison, ele gostava disso. A bobina girava e o ímã gerador, o impulso da corrente era fixo. Corrente contínua. Aqui está o Tesla. O ímã girava norte e sul, criando o ciclo, alternando a corrente. O elétron vai e volta. Está aqui, ó. Essa é a diferença. O ímã gira e aqui o ímã é fixo. Só isso é a grande diferença, mas que faz a diferença no transporte de energia. Circuito elétrico, então, é o conjunto de aparelhos pelos quais poderá passar a corrente elétrica. Gerador da corrente elétrica é a parte interna do circuito e os demais aparelhos é considerado a parte externa do circuito. O gerador é o aparelho que realiza a transformação da energia mecânica, como vocês viram, a água, a termoelétrica, o calor, a eólica, a nuclear. Alguma coisa tem que girar o dínamo ou girar o alternador. Então, fechar o circuito elétrico é efetuar a ligação que permite a passagem da corrente elétrica. É isso aqui, olha. Fechar ou abrir? Abrir, fechar, ligou, abrir, desligou. Abrir um circuito é interromper, como eu acabei de falar. Está aqui, olha. Tem um motor, uma pilha. Então, abrir ou fechar um circuito é isso. Fechar, liga. Abrir. Abrir o circuito. Na linguagem do pessoal, dos engenheiros, do pessoal de eletrônica e do pessoal da eletricidade, é exatamente isso. Assim também na mediunidade. Chegamos onde nós queremos. Poderemos ter um circuito mediúnico que ocorrerá através do que, meus amigos? Da corrente contínua. Mas circuito mediúnico tem corrente contínua? Tem corrente alternada? Tem. Tem corrente contínua e tem corrente alternada.
Corrente contínua ou direta, no caso dos casos de passividade absoluta, quando a corrente mediúnica caminha tão somente do espírito para o médium. Passivo. Ele está aqui como um autômato, falando, e não tem interatividade com o espírito. Então aí nós temos uma corrente contínua ou direta. O circuito mediúnico pode ocorrer também através da corrente alternada. Por que corrente? Porque nós estamos falando de ligação eletromagnética, do médium com o espírito. Isso não é mágica, isso é uma corrente eletromagnética. E quando o médium age com o seu pensamento sobre o espírito comunicante, aí então nós temos uma corrente alternada. Vai e volta, vai e volta. Os casos de manifestação de entidades sofredoras, através da corrente alternada, vai e volta. Não é isso que acontece, os médiuns aqui presentes? A mente do médium pode auxiliar na doutrinação. É isso que ocorre. Mas, por outro lado, essa corrente alternada pode explicar o grau de interferência do médium na comunicação recebida. Mas tem interferência do médium? O que vocês acham? Tem interferência ou não tem? Tem, e muita. Aqui que entra o famoso animismo. Se o médium está envolvido para valer no trabalho, ele obviamente vai captar, vai interpretar e vai pôr para fora. Agora, se já for um médium meio esquisito, para não usar outra palavra, ele vai colocar as palavras dele e não daquilo que ele interpretou. Aí, então, é uma manifestação dele, do espírito, anímica, dele próprio. Então, por que a razão de Kardec ser muito claro quando disse: espíritas, amai-vos, instruí-vos? E se nós não nos instruirmos, não conhecermos a fundo a doutrina, lê do engano que nós vamos ser bons médiuns. Não vamos ser, de jeito nenhum. Vamos ver a analogia que André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, faz entre circuito elétrico e circuito mediúnico. Circuito mediúnico, extensão do campo de integração magnética, na qual circula uma corrente mental, sempre que haja sintonia psíquica entre emissor e receptor. Quando, João, você que é médico, você está pronto para receber, existe alguma ligação? Alguém faz o clique, não é verdade? É, a ligação está aqui, ó. Uma integração magnética, e aí começa a circular a corrente mental. Mas para isso precisa haver a sintonia. Nós temos que estar em paz, em harmonia, em equilíbrio, como é o universo. Senão, nós não vamos interagir com essas forças sutis, que é a força espiritual. No circuito mediúnico, há uma vontade de apelo e uma vontade de resposta, definindo no trajeto de ida e volta, que é a corrente alternada, o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Certo? Tem que haver uma concordância, porque se não houver um equilíbrio, não vai ter comunicação nenhuma. Vontade de apelo e vontade de resposta. Alguém vai ter que comandar. Quem comanda é o Espírito, que é ele que vai mandar a mensagem para nós. Não somos nós que estamos indo buscar a mensagem. Nós somos retransmissores daquilo que ele está querendo dizer e passar para nós, aqui no mundo material. Esse fenômeno de conjugação mental aplica-se tanto aos encarnados quanto aos desencarnados, diz o André Luiz. Para realizar essas atividades, tanto o emissor quanto o receptor guardam possibilidades particulares nos recursos do seu cérebro, onde se processam os circuitos elementares do campo nervoso, a ideação, a seleção, a autocrítica e a expressão. Imaginemos, eu pergunto aos senhores aqui,
que um espírito que queira se manifestar numa linguagem morta, numa língua morta, que esse médium jamais tenha vivido nesta língua. Ele vai conseguir? Não. Se tiver outra encarnação, esse conhecimento, sim. Por isso que eu falei, se ele jamais tiver vivido em outra encarnação, ele não vai conseguir. Por causa disso. Porque os recursos do cérebro ou de processo não tem nada disso. Então ele pode até ouvir alguma coisa e simplesmente tentar repetir. Mas não vai haver o processamento. Porque toda mensagem que o Espírito manda, ela é processada, analisada e depois é colocada para fora. Esse processamento é um animismo. Aí é que a gente tem, o médium tem que ser o mais fiel possível àquilo que ele recebeu. Porque ele pode simplesmente jogar coisas puras dele, achar que é ele e começar a falar coisas sem se ater à mensagem original. Estou continuando, alguma pergunta a mais? Pois não, Paulo. Não consigo visualizar uma comunicação mediúnica com corrente contínua. De lá para cá. Só você simplesmente repete o que vem de lá sem interpretação. A, B, B, C, C. Por exemplo, inconsciente. Médio inconsciente é corrente contínua. É passivo. Mas é insignificante nesse caso. Porque no momento em que ele está falando, pouca atuação vai ter no médium. Pouquíssima atuação. Quase nenhuma. Agora, alternada não. Vem, você pensa, vai, você manda mensagem, volta. Essa é a que mais acontece. Por exemplo, numa obsessão pesada. Você está numa corrente contínua. Por isso nós estamos estudando isso para chegar no objetivo maior, a obsessão e suas máscaras. Em obsessão, para valer mesmo, é direta, corrente contínua. No circuito mediúnico, para que a corrente mental permaneça em circulação, é necessário que o circuito também esteja fechado. Nós precisamos que haja esse circuito mental, esse circuito mediúnico. Como isso pode ser mantido? Vamos lá. A entidade comunicante deve manter o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium em constante equilíbrio. Quer dizer, repetindo, o pensamento da entidade tem que ser de constante aceitação. E o médium tem que aderir a isso em equilíbrio. Ele não pode ficar aqui dentro com o pensamento lá fora, que aí não tem chance nenhuma, meu amigo. Então tem que haver uma ligação muito forte, senão não consegue. Se o médium mostrar-se desatento, a corrente de associação mental não se articula e não se mantém. É isso que eu torço. Então veja, é um negócio que envolve os dois lados para valer. Esse aqui é um projeto imagem mostrando de um dos livros de André Luiz, o mundo espiritual, o comunicante e aqui os médiuns. Então veja, nós temos o auxílio do lado de lá. Mas não adianta, eles fazem a parte deles, mas nós temos que fazer a nossa. Eles não podem suprir os dois lados. Temos que tentar, por isso estou falando, o médium tem que ficar atento. Quando entrar na sala de trabalho, desliga celular, primeira coisa, porque o telefone celular não vai tocar do mundo espiritual para cá, vai tocar direto na mente. Se ligue com o mundo espiritual para valer, se corte os problemas. Quem não tem problemas aqui? Quem é da Terra, como eu disse? Nós viemos exatamente para passar por essas emoções fortes, para mudar o comprimento das nossas ondas. Vamos a mais alguns conceitos. Melhor relacionamento desencarnado e vice-versa. Resistência, vamos falar um pouquinho sobre resistência, indutância, capacitância elétrica. O nome é pomposo, bonito, mas é só para a gente fazer uma ligação com o mundo espiritual. Resistência é a dificuldade que a corrente elétrica encontra quando passa por um fio condutor de eletricidade. Como já vimos, os elétrons deslocam-se pelos fios elétricos e chocam.
colide com os elétrons deste fio condutor. Por esta razão, necessitamos de ambientes adequados. Por exemplo, sem alta temperatura. Imagine, este atrito entre os elétrons cria uma certa temperatura. Se tivermos um ambiente quente, esse da corrente elétrica vai aumentar, resultado, vai dar problema. Então tem que ir de fios condutores que tenham bastante elétrons livres, para não oferecerem resistência a essa passagem da corrente elétrica. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, tem um exemplo de resistência. Pegue uma pilhazinha de 1 volt, bem essas pilhas pequenininhas, pega 2 fios e liga no molvedo. Vocês vão ver que ela vai ficar incandescente, isso é resistência. Se pegar uma fita de alumínio, um pedacinho de alumínio, e ligar os 2 polos da bateria, vocês vão ver, da pilha, vocês vão ver que ele vai aquecer. Porque tem muito atrito, cria resistência. Isso na física, eu só pus por colocar aqui, chama efeito Joule, mas não interessa. Então, André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, diz o seguinte, que igualmente no circuito mediúnico, a resistência significa a dissipação de energia mental. O espírito quer se manifestar, o médium fica ali. Não, que é isso, agora não, depois, tá? Resistência. Começa a dissipar a energia mental, que é destinada à sustentação de base entre o espírito e o médium. Por isso, se houver um equilíbrio, houver a vontade de trabalho, no instantinho as coisas acontecem. Mas se houver uma resistência por vontade própria ou por problemas que ocorreram naquele dia, briga com o chefe, fechada no trânsito ou coisa parecida, se nós não tirarmos da nossa mente, vai atrapalhar, vai haver uma resistência. Indutância. Toda corrente gera em torno da passagem pelo fio um campo magnético. Quer dizer, a passagem dos elétrons no fio está gerando um campo magnético em torno dele. Este campo magnético acumula energia. A utilização de uma bobina, que é um dispositivo enrolado, vai acumular energia e a transforma em nova energia eletromotriz. Esta energia vai fazer girar o motor. Os aparelhos que utilizam a indutância para acumular, potencializar e redirecionar a energia não podem, não devem ser desligados de repente, de enxofre, mas devagar, aos poucos, para evitar danos aos aparelhos. Isso tem um significado muito grande no campo espiritual que nós vamos falar em seguida. Vai falar, Mike, está falando bobarinha, bobagem? Não estamos falando. Está aqui, olha, a indutância é o seguinte. Na hora que, quando a corrente aumenta, esse volume de energia eletromagnética em torno, o que acontece? A indutância tenta manter essa corrente baixa. Quando a corrente diminui, a indutância tenta mantê-la no nível que ela tem que correr no fio elétrico. Então, indutância, quando vocês verem alguma coisa nesse sentido, isso é um indutor. Agora, por que estamos falando isso? No circuito mediúnico, verifica-se a mesma propriedade ante a energia mento-eletromagnética, armazenada no campo da associação mental entre o espírito comunicante e o médium. Isto é, só é possível pelo equilíbrio entre ambos. Se não tiver equilíbrio entre ambos, o que é que vai ocorrer? Se aparece alguma alteração na corrente mental, surge lá dentro, nas profundezas, isso é André Luiz falando, não sou eu, nas profundezas da conjugação mediúnica, um aumento de força que vai impedir a variação dessa conversa. Continuando. Se, entretanto, a violência interfere, criando mudanças bruscas, então a indutância no plano mental determina uma descarga magnética, cujos efeitos serão escalonados na proporção direta da intensidade de integração entre o espírito comunicante e o médium. Traduzindo em miúdo, sabendo que o circuito mediúnico envolve perispírito, tecidos celulares complexos, tanto no plano físico como no plano espiritual,
Então, o circuito mediúnico não deve sofrer interrupções intempestivas para não operar desajustes e perturbações físicas, perispiríticas e emocionais de resultados imprevisíveis, tanto para o médium quanto para o espírito comunicante. Veja, qual é o objetivo do livro? Falar em obsessão. E o que é obsessão? É algo que começou agora, começou ontem, ou às vezes até milênios. Então isso aqui está para a obsessão. Não posso simplesmente chegar na marra, vem cá, fulano, espírito, vai embora. Pá, vem cá, vai embora. Que isso? E a simbiose que existe entre esses dois? Não vai dar problema para ninguém? Será que não vai dar problema para eles? Porque um não está com o outro, como diz na gíria. Como é que é? Se um não quer, dois não brigam. Então, para melhor ilustrar a indutância entre encarnados e desencarnados, veremos mais adiante no estudo o caso do espírito obsessor que não pôde ser retirado de forma abrupta ou violenta, sob pena de causar sérias perturbações para as duas consciências em simbiose profunda. Não ocorre obsessão de graça, não cai obsessor de paraquedas. E gostei do Maider, vai ficar com ele. Gostei do Henrique, gostei de fulano. Não existe isso não, gente. O obsessor só estará conosco se nós permitirmos. Ah, mas como? Eu não lembro, ele não pediu para mim, lógico. O que o Cristo ensinou para nós? Orai e vigiai. Vigiai o quê? Como eu brinco sempre. O marido da vizinha? A mulher do vizinho? Não. Os nossos pensamentos. Se nós vigiarmos os pensamentos e agirmos dentro dos ensinamentos do Mestre, a obsessão não ocorrerá. Em ocorrendo, e já há muito tempo, eu não posso simplesmente chegar aí, pum, cortar e tirar. Vai haver problema sério para ambos. Continua. O caso Odila Zumira, nós vamos ver no estudo, no transcorrer desse estudo. Capacitância, o que é? Uma outra palavra grande também da física, expressa a quantidade de energia elétrica acumulada para uma dada voltagem. É a força que impulsiona os elétrons através de um condutor. Existem ainda os capacitores ou condensadores que armazenam energia quando se ligam ao aparelho. Os capacitores são construídos com materiais bons, condutores de eletricidade, que não se tocam, mas criam entre si um campo elétrico. Só para dar uma ideia da física. Vejamos os tipos de capacitor. Fixos, que recebem e emitem energia num só comprimento de onda, como os utilizados em máquinas fotográficas, armazenando carga para o flash. Pum! Uma carga e acabou. Isso na física. Há também os capacitores variáveis, que selecionam os diversos comprimentos de onda, como os utilizados no radioreceptor. Então, vou ouvir a Jovem Pan, vou ouvir a Cultura, vou ouvir... Quer dizer, eu escolho. Ou o desfibrilador do médico. Pum! Não, aumenta a potência. Tum! Aqui, gente, é o capacitor. É isso aqui. São esses aparelhinhos, só para vocês terem uma ideia. Bom, André Luiz faz a natural correlação da capacitância com o circuito mediúnico. Exprime a propriedade pela qual se verifica o armazenamento de recursos espirituais no circuito mediúnico. Esses recursos correspondem à sintonia psíquica. Quando ocorrem esses armazenamentos de recursos espirituais, quando é que ocorre isso? Especialmente quando se realiza tarefas mediúnicas com finalidade nobre. Nesses casos, no circuito mediúnico, cada médium fica sintonizado com seu guia espiritual ou determinado orientador da espiritualidade. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André descreve na cabeça de Ambrosina um pequeno funil de luz, aparelho magnético ultrassensível, através do qual permanece em contato com Gabriel,
o responsável pela obra espiritual. Seria uma espécie de capacitor do além. Certo? Está aí. E médium dirigente espiritual associam-se intimamente. O desenvolvimento mais amplo das faculdades exige essa providência de associação íntima, principalmente quando o médium acha-se investido na missão de ampliar o socorro à coletividade humana. Então, meus amigos, amigas, internautas, para nós concluirmos, vamos lembrar o seguinte: mandato mediúnico, para se efetivar, reclama ordem, segurança, eficiência. Aqui notamos perfeitamente a ligação que existia entre Chico Xavier e Emmanuel, seu mentor, no extraordinário mandato de amor que o médium desenvolveu durante 75 anos, enquanto esteve aqui na matéria. Portanto, se quisermos realmente levar o nosso mandato à frente, temos o exemplo. Sigamos Chico Xavier. Muito obrigado. Alguma dúvida, alguma pergunta? Estou à disposição.